Boa noite. Sejamos todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso culto do NEPA, que já é a nossa tradição. E este é um motivo de muita alegria para a gente. Que estejamos aqui reunidos com o coração. Nesse instante, esta sala se transforma em um coração pulsante, formado por todos os corações aqui presentes, não só de encarnados, mas muito mais no que de desencarnados. E que estejamos todas e todos unidos pelo Cristo, este fio que nos conduz sempre, em quaisquer circunstâncias, onde quer que estejamos. Cristo amado, farol em nossas vidas, caminho e verdade que nos conduz a Deus. Gratidão, Senhor. Aqui estamos reunidos por tua causa, em teu nome, para celebrarmos mais uma vez tua presença em nossas vidas, em nós. E por isto, somos gratos. Te agradecemos nos receber em tua casa, o Núcleo Espírita Francisco de Assis, por nos acolher aqui, espaço onde viemos todos beber da tua graça, espaço onde viemos recolher da tua sabedoria, das tuas bênçãos. Espaço onde viemos repousar no teu regaço. Acolhe-nos, toma-nos em teus braços, Senhor. Te agradecemos pelas experiências pelas quais passamos em 2022. E que estas experiências não nos desanime, não nos afaste do caminho reto do bem, do trabalho, em nome de Deus. Estamos aqui, Senhor, reunidos para celebrarmos com alegria teu nascimento e renascimento a cada dia em nossos corações, no mais profundo dos nossos corações. E somos nós, teus aprendizes, neste instante. Damos-nos as mãos, unidos pelo laço emanado de Deus, em nome da paz, em nome do amor. Que não seja apenas hoje, Senhor, mas todos os dias de nossa vida. Rogamos tua luz, tuas bênçãos nesse instante para o nosso Giovanni, que irá nos conduzir nas reflexões da noite. Te pedimos tuas bênçãos sobre todos os trabalhadores que aqui hoje se reúnem remotamente, fisicamente, pelo coração, na vontade de continuarmos com o trabalho que leva a tua bênção, a tua estrela, a tua marca, a marca do Cristo. Em teu nome, em nome de Deus, em nome desses nossos companheiros abnegados do mundo espiritual,
que, incansáveis, continuam a nos inspirar, intuir, orientar, conduzir. Em nome deste, iniciamos, pois, o nosso culto da noite de hoje, desejando a todos e a todas paz e bem. Passamos a palavra ao nosso Sival. Todos me ouvem? Boa noite. Ouvindo bem, Lia? Ouvindo bem, Gil? Ouvindo bem, sim. Bem, tá bom. Então, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja conosco. Eu gostaria muito de estar aí presente com vocês, mas tive que fazer uma viagem e posso não estar fisicamente, mas com certeza os corações unidos, né? Neste momento que para nós sempre foi no NEFA o nosso auge, né? Sempre comemoramos o nosso aniversário, mas muito mais o aniversário daquele que é para nós a razão do nosso viver, a razão do NEFA existir, a razão de estarmos aqui, que é o nosso mestre amado, querido, nosso governador planetário, nossa fonte de luz, de vida, nosso Senhor Jesus, Cristo de Deus. Assim como também bendizendo ao nosso seráfico Pai Francisco de Assis, a quem também nos inspiramos eternamente. Hoje fazemos 32 anos. Já somos um adulto, vamos dizer assim, né? O NEFA foi fundado oficialmente no dia 25 de dezembro do ano de 1990, numa reunião lá na Porciúncula, que fica em Amado Bahia, em Mata de São João. Nesta época eu ainda não era integrante do grupo, mas Gilvan, com certeza. Lia já era integrante nesta data, meu anjo? Também. Maria José, Fátima, nosso querido Perrone, nosso querido Rui, que foi o grande fundador do NEFA, né? É o grande fundador do NEFA. E diversos outros, irmãos queridos e irmãs queridas também. Sabendo nós que os verdadeiros fundadores são os mentores espirituais da casa. Eles que intuíram a todos aqueles que estavam na reunião para, então, dar início a este núcleo. E de lá para cá tivemos uma trajetória por 4 casas. Primeiramente, hoje mais cedo, conversando com Maria, que também não pôde estar aí presente com todos porque está positivada de Covid, então teve que ficar em casa. E ela me dizendo que no início de 91, quando procuravam casas, né, para instalar o NEFA, aquelas que conseguiram entabular algum tipo de negociação, quando diziam que era para um centro espírita, eles desistiam. E aí cancelavam os pré-contratos, né? Até que uma amiga, Lúcia Leão, ofereceu o sótão, vamos dizer assim, né, Gil? A parte lá de cima, de uma casa ali próxima do Hospital Português, mas já dizendo para a gente que possivelmente, não sabia em quanto tempo, mas a casa estava num processo judicial e que em algum momento teria que ser entregue. Mas o grupo aceitou o convite, eu estive lá, me recordo de estar lá numa das reuniões. Começamos lá e alguns meses depois, talvez uns 6 meses depois, a casa realmente foi solicitada. E aí um outro casal de amigos generosos, Adailton e Marinise, né, ofereceram então
o térreo de um prédio onde funcionava o curso redacional. Se não me engano, na Ladeira da Barra, não é isso, Gil? Na Tenente alguma coisa. Isso, exatamente. Numa rua ali próxima da Ladeira da Barra. E lá, então, o NEFA funcionou aí por volta de uns 3 anos aproximadamente, quando o casal, então, decidiu que venderia a casa, né? E as coisas são muito sincrônicas, né? A gente nota perfeitamente esta sincronicidade e a presença da espiritualidade conduzindo pessoas para estarem nos locais certos, nas horas certas. E aí, quando se anunciou que precisaria sair daquela casa, uma outra pessoa generosa, Alice, então ofereceu uma casa que tinha na saúde. Alguma coisa, Rai? Não, pode prosseguir. Tá bom. E então fomos para a saúde, fizemos uma grande reforma na casa. Foi nessa época que eu cheguei ao NEFA, e até que em 96 nós conseguimos comprar esta casa onde todos estão aí. E depois de também algumas obras e reformas, em 97, em setembro de 97, nós conseguimos então nos mudar para aí. E aí estamos hoje completando 32 anos de existência. Eu posso dizer por mim, e acho que por todos, que a nossa alegria ela não é completa, porque ao longo do ano alguns companheiros se afastaram, principalmente o nosso querido Rui, né, que foi o idealizador do NEFA. Mas nós temos que dar continuidade à casa e à causa, porque ela é muito maior do que qualquer um de nós que hoje está presente ao NEFA, seja como trabalhador ou tendo algum encargo na diretoria ou como associado. Este é um trabalho do Cristo, um trabalho que é conduzido por Dr. Bezerra, por diversos outros caríssimos amigos espirituais, e cabe a nós, né, mantermos hoje, renovarmos os nossos votos de compromisso e de dedicação à casa e à causa, esperando em Cristo que um dia possamos estar todos juntos de novo, reunidos, ainda nesta encarnação, debaixo deste mesmo teto, sob as bênçãos do Pai Francisco, do nosso paizinho Aristides, do nosso vovô Bezerra, tantos outros caríssimos e amados corações da espiritualidade. Esperamos mesmo que possamos um dia estar juntos, trabalhando em nome dele, que é a fonte do nosso viver. Então, foram somente essas considerações iniciais, que talvez alguns não conheçam a história do NEFA, e eu passo a palavra, então, para Gil, que vai nos dirigir, então, a palavra agora nesse nosso culto natalino. A paz do nosso Senhor Jesus seja conosco, hoje e sempre. Boa noite aos amigos, às amigas. Mais uma vez, quero aqui registrar a ausência da nossa irmã Maria, que, por motivo de força maior, está aqui apenas presencialmente. Mas é também motivo de alegria para todos nós por podermos retornar aqui depois desse período pandêmico, em que fomos, de alguma forma, obrigados a nos afastar. Não estivemos presentes aqui no final de 2020, nem 2021. Então, estamos retomando esse nosso primeiro encontro natalino
agora em 2022. Bem, pensamos em algo para, nesse momento aqui, entabularmos algumas informações, fazermos algumas conjecturas acerca dele, do Cristo Jesus. E, comumente, pelo menos tornou-se convencionado, que nessa noite, ou nessas últimas horas, nascia em Belém o Jesus histórico. Portanto, comemora-se nesta data. Desde já, acho que merece aqui uma adendo de caráter, digamos, terminológico, com relação à palavra comemorar. Esse termo vem do latim comemorare ou comemorare, que significa voltar à memória, significa ainda recordar. Portanto, não nos parece apropriada a utilização desse termo comemorar, porque só se recorda de algo que se lembrava anteriormente e que de alguma forma caiu no esquecimento. E isto, no nosso entender, não se coaduna com a figura do Cristo, uma vez que é impossível nos esquecermos dessa figura sublime que veio à Terra oferecer todo o seu amor, toda a sua paz. Talvez a expressão mais adequada seja celebrar, que também vem do latim, significa honra, solenidade com honra. Então, nesse momento, pensamos que nós celebramos, em vez de comemoramos, a vinda do Cristo Jesus. E aí pensamos que em Jesus, em Belém, nasce Jesus e morre o Cristo. Em Jerusalém, morre Jesus e nasce o Cristo. Será esse mesmo o raciocínio que podemos fazer? Nasce Jesus, ou Cristo morre para que Jesus nasça em Belém. Em Jerusalém, no Gólgota, portanto, morre Jesus para que o Cristo nasça. Parece, sim, ter algum grau de assertividade nesta lógica, nesse raciocínio, na medida em que vamos encontrar no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 23, o momento em que o nosso Senhor, ao responder às indagações feitas pelos seus apóstolos, diz: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Esta sentença do Cristo guarda subjacentemente um ensino muito grande, uma profundidade de uma beleza muito grande. Porque para que o Cristo, o Logos, o Verbo, entre na sua glória maior, é necessário que o Jesus morra, simbolicamente falando. E foi isso que aconteceu no Gólgota.
para que o Cristo, o Logos, se glorifique, como disse mesmo Cristo. É necessário que o Cristo histórico, a personalidade, se crucifique, ou seja, crucificado. É necessário que a personalidade morra para que o Cristo ressurja na sua glória. E o interessante dessa fala do Cristo, já antevendo, então, o processo fâmico da crucificação, no menos visão humana, porque no versículo 24 do mesmo capítulo, Jesus não deixa dúvida alguma acerca do que ele estava querendo dizer, ou seja, da necessidade dele, enquanto personalidade histórica, morresse a fim de que o Cristo ressurgisse. Temos, portanto, no capítulo 20, no versículo 24, quando ele diz: pois é verdade vos digo. Olha a forma solene com que o Cristo se manifesta, com que o Cristo se expressa. Em verdade vos digo que se o grande trigo jogado ao solo não morrer, ficará só. Mas se morrer, brotará frutos. Essa é, sem dúvida, incontestavelmente, a ratificação do que, no versículo 23, ele dissera: é chegado o momento em que o Filho do Homem seja glorificado. Antes, contudo, seja levado ao madeiro, como assim se fez. Portanto, é necessário que o grão de trigo morra para que ele produza. Se isso não acontecer, ficará ele estéril, sem então produzir o fruto que ele seja esperado. E isso é o que deve acontecer com todos, com toda a natureza. Desde os reinos infra-hominais até o reino hominal, e quiçá, não temos aqui como perseverar, em etapas que extrapolam a hominalidade, angelicais, por exemplo. Jesus, portanto, com essa parábola, com esta fala acerca da necessidade do trigo morrer para produzir fruto, ele está falando de algo que nos toca profundamente o coração. E ele falava da forma mais simples possível, utilizando-se dos exemplos, dos eventos naturais que aconteciam, das coisas que aconteciam na sua região, na sua cidadezinha de Nazaré. Haja vista que naquela época, Nazaré contava com aproximadamente, era um pequeno povoado de 50 casas. Então, se a gente considerar 5 ou 6 pessoas por casa, teremos um pequeno povoado. E Jesus, então, morava, residia num ambiente rural. Então, para ensinar, nada mais próprio, adequado, do que ele se utilizar do próprio ambiente da natureza para ensinar. Visto que se ele, naquele momento, fosse falar de algo mais profundo, muito provavelmente ele não seria entendido. Então, ele utilizou-se do trigo. É necessário que o trigo morra, a fim de que produza fruto. Porque se não morrer, não produzirá. Aparentemente é até um paradoxo, mas guarda aí uma grande verdade. Porque é necessário que nós, enquanto personalidade humana,
de fato, percamos a nossa importância, a fim de darmos importância à nossa essência, ao Cristo, ao Logos, ao Verbo. Existe um filósofo, também teólogo, do século XIII, viveu na Pérsia. Ele era adepto do sufismo, uma filosofia, então, existente, chamado Jalaluddin Rumi. Ele tem algo, ele nos ensina algo que muito se parece, muito se alinha ao pensamento de Jesus, quando utiliza a figura do trigo, da semente. Nos diz ele: como matéria inerte eu morri e renasci como planta. Como planta morri e renasci como animal. Como animal morri e tornei-me homem. Por que terei eu o medo de perder a minha forma nominal? Perderei sim, e ressurgirei na forma angelical. Vai muito na linha do que disse Jesus. É necessário que nós percamos essa forma material que tanto nos atrai, que tanto nos fixa a nossa atenção. E aqui podemos reproduzir a questão feita pelo teólogo, pelo místico. Por que terei eu, ou por que teremos nós medo de perder a nossa forma, a nossa forma? Já que, imortais que somos, podemos e poderemos sim retornar numa forma ainda mais sublimada. Acontece que nós temos uma imensa resistência em perdermos esta nossa casca. Nós somos iguais àquele grão de trigo que resiste em morrer para produzir fruto. E assim, quando temos este receio, quando resistimos, quando temos este medo, nos tornamos estéreis, sem nada podermos produzir. Quando perdemos o medo, portanto, e aí perdemos também a nossa casca, o nosso invólucro material, e aqui também os nossos invólucros mentais e psíquicos. Quando isto fazemos, nós conseguimos germinar. A natureza age sob o ponto de vista do telefinalismo, porque não tem ela o arbítrio, a inteligência para decidir se quer ou não quer. O grão de trigo não pode dizer que não vai morrer uma vez colocado sob o solo. Ele há de morrer. A personalidade nossa representa muito bem a casca do grão de trigo. Só que nós temos a chamada inteligência e, portanto, achamos que podemos decidir. E aí, prolongamos-nos nesta nossa vida material, muitas vezes estéril, sem nada ou quase nada produzido. Mas não devemos ter medo, porque se passamos já pelos reinos mineral, vegetal, animal, se estamos aqui, e se teremos, e seguramente teremos novos e mais sublimes reinos a serem conquistados, por que medo temos de perder essa forma? O nosso amigo espiritual,
Roder, ele nos dá um outro exemplo que muito bem exemplifica ou justifica essa fala de Jesus, segundo o registro de João, o evangelista. Roder diz que o, entre aspas, morrer é do invólucro externo e o viver é da essência ínfima das coisas. O morrer, portanto, se posiciona no campo da aparência. Quando se diz morte, fala-se em termos da aparência, porque na essência nós somos imortais, já que somos espíritos. E aí ele traz um exemplo bem interessante, quando ele diz que a larva do bicho da seda cria para si um casulo. E esse casulo lhe é apropriado, lhe representa um auxílio até um determinado tempo. Quando, portanto, a larva está pronta para voar ou converter-se em borboleta, ela rompe o casulo. E aí perguntamos, o que seria da borboleta caso o casulo resolvesse não morrer, não se destruir, não ser rompido? Seguramente não teríamos a borboleta. E aí, o casulo, antes auxílio para a larva, passaria nesse momento a ser para ela um empecilho em vez de auxílio. E nós podemos, nesse sentido, fazer aqui um paralelo conosco, com a nossa personalidade. Quando nós resistimos simbolicamente, aqui repetimos, quando nós resistimos em morrer na ânsia, na vontade da sobrevivência, nós podemos estar, neste instante, representando um empecilho para nós enquanto verbos. Logo. E quando falamos de morrer, repetimos, não é necessariamente morrer fisicamente, nem é exatamente isso, mas é morrer no nosso personalismo, na nossa vaidade, nessas carapaças meramente humanas e materiais que nós criamos e se tornam, em algum momento da nossa existência, quase que intransponíveis, irrompíveis. Mas que é necessário, sim, que tudo isso seja rompido, a fim de que o Cristo floresça, assim que nós, enquanto Cristo, florescemos ou floresçamos. Essa passagem, por exemplo, então, de João, ela guarda uma magnitude profunda, porque nos ensina tudo isso. E podemos, então, fazer essas ilações do quanto precisamos morrer a cada dia para, a cada dia, renovarmos-nos em Cristo e no Cristo. É uma tarefa árdua, muito difícil de ser seguida, muito difícil de ser experimentada. E não foi outra a razão, senão esta, a fala do nosso mestre Allan Kardec, quando ele nos diz: nascer, crescer, viver, morrer, renascer ainda, progredir sempre. Tal é a lei. Meus amigos, esta é a lei. E a lei divina. Nós não podemos
e não devemos infringi-la. Nesse sentido, Jesus é plenamente assertivo. Ele, o Cristo, só poderia adentrar-se à sua glória, a glória do Pai, na medida em que a personalidade fosse crucificada. E ele não teve, em nenhum momento, a dúvida de que isso seria a verdade. Tanto assim que foi. E tanto assim que disse ao final, está consumado. O que acontece conosco é que nos falta, muitas vezes, essa coragem para permitirmos-nos morrer enquanto personalidade no dia a dia. A todo momento, nós somos convidados pelo Cristo a vivermos em espírito, mas nós nos recusamos e achamos que a nossa verdadeira vida é a vida física, é a vida material. E dessa forma nós nos esterilizamos, nos tornamos estéreis, como diz Roder. Nós nos paralisamos de frente à seta que nos diz aonde devemos seguir. Mas não seguimos a seta que nos indica onde devemos ir. E dessa forma nós paramos no tempo. Portanto, essa assertiva de Jesus pela palavra de João, ela guarda muito do que devemos fazer, do que devemos agir, do que devemos realizar no nosso dia a dia. E se não podemos provocar grandes mortes da nossa personalidade, comecemos pelas menores. Como diz Emmanuel, a natureza não dá saltos. Comecemos a dar, neste caso, em vez de saltos, passos pequenos, simples, humildes, mas tenhamos a coragem de nos despersonificar, perder a nossa personalidade, a fim de que o Cristo ressurja, ou melhor, a fim de que nós ressurjamos da matéria. Da mesma forma como o trigo fez, ao perder a sua casca. Da mesma forma como fez a borboleta, após o casulo, não resistir, permitir, portanto, que ela alavancasse voos. Assim é a vida. Esta é a lei. O nosso amigo, o nosso benfeitor espiritual, Lucindo, também nos traz uma lição muito proveitosa acerca disso. Num trecho de um texto, de uma mensagem que ele nos diz, que ele nos escreve, ele assevera algo nesse sentido. Se vida, na restrita definição das leis biológicas, atém-se ao ciclo do nascimento, crescimento, reprodução e morte. No sentido espiritual, tal ciclo proporciona a verticalização da alma, no eixo que une o orbe ao céu. Nascer para a claridade sublime de si. Crescer na ação de fecundo amor espiritual. Nos ensina o nosso benfeitor. Reproduzir as infinitas formas de felicidade que o alto nos coloca às mãos como obreiros seus, nos vastos contingentes de perplexidades que habitam as massas acorrentadas ao imobilismo da descrença. Morrer em nós os laços da impiedade e da ignorância, fazendo-nos ressuscitar
nos dons do Espírito pleno. Tal transcendente processo, tal transcendente lei, que supera as leis de combinações da matéria, mas que ratifica as da evolução do universo, qual a sagrada lei do amor de Deus. É o ensino do nosso benfeitor. Ou seja, quando nós avaliamos a vida apenas à luz da vida da matéria, temos uma visão. Quando avaliamos a vida sob a perspectiva do Espírito, uma outra visão se nos depara, se nos aclareia a mente e o coração. Vejamos que nascer, portanto, não é só sair do ventre, mas é fazer brotar a luz em nosso coração. Crescer deixa de ser apenas uma regra natural da vida ou da matéria, mas passa a dilatar em nós o fecundo amor por Deus e pelo próximo. A reprodução deixa de ser uma mera transferência de bens e passa a ter uma conotação bem mais espiritualizada, ou seja, de aproveitarmos as bênçãos que a lei divina nunca nos coloca às mãos para tornarmos o mundo e a vida melhores. A morte, no sentido material, é a nossa descida ao túmulo, mas na ótica, na visão espiritual, passa a ser a morte da nossa personalidade, o que nos faz ressuscitados nos dons do Espírito, diga-se, nas qualidades espirituais que temos, que somos. Tal é a lei, portanto, tal é a lógica da vida que, ao fim e ao cabo, representa, segue o comando da sagrada lei, a lei de Deus, que é a lei do amor, que é a lei da contínua e do contínuo aprendizado e aperfeiçoamento de cada um de nós. Mas, muitas vezes, o nosso egoísmo e o nosso medo nos paralisam. Não sabemos aqui se o egoísmo produz o medo ou se o medo produz o egoísmo. Quem vem antes ou depois, o fato é que esses dois elementos unidos e atuantes na nossa personalidade nos aprisionam e nos impedem, séculos a fio, de enxergarmos-nos enquanto espíritos imortais. Portanto, amigos e amigas, temos que aproveitar este momento em que o Jesus histórico nasceu em Belém, o momento em que, naquele instante, o Cristo silenciou a fim de que o Jesus pudesse surgir. Da mesma forma como devemos aproveitar o momento em que o Cristo foi crucificado, o Jesus foi crucificado no Gólgota, a fim de que o Cristo entrasse na sua glória. Devemos aproveitar, portanto, entre a sublime lição de Belém e de Jerusalém, que representam, indubitavelmente, a grande epopeia humana, toda a nossa trajetória, dos mais variados reinos, está ali, encerrada nestes dois momentos, Belém e Jerusalém. Então, não precisamos ter medo, não precisamos resistir ao nosso personalismo. Sigamos a ele, que é o nosso farol, que é o nosso sol. Assim como o nosso sol material
nos ilumina e, portanto, sem ele não teríamos vida. Sem o sol crístico, personalizado ou materializado parcialmente na figura humana de Jesus, nós, enquanto espíritos, teríamos uma vida de sombra, uma vida conturbada. Mas ele, o nosso sol, o Cristo personificado na figura de Jesus, que, depois de crucificado, resplandeceu ainda maior, vela por nós, hoje e sempre, a fim de que nós, como ele, saibamos e tenhamos a coragem de nos sacrificar e crucificar a nossa personalidade, a fim de ressurgirmos enquanto Cristo. E assim como ele, o Cristo, possamos dizer, está consumado. Assim como ele, o Cristo, possamos dizer, eu venci o mundo. Assim como ele e o Cristo, possamos dizer, enfim, eu e o Pai somos um, ainda que o Pai seja maior do que eu. Que Deus e Jesus nos sustente nesta grande marcha de ascensão, nesta grande tarefa de cristificação. Paz e bem. Convidamos a todas e a todos a nos voltarmos para aquele que é o nosso Pai espiritual, o pastor de nossas almas, o sol que nos aquece e que nos ilumina ao caminhar, a nossa fonte de vida, o nosso governador planetário. Louvado seja, Senhor, por toda a eternidade. Louvado seja Deus, nosso Pai e Criador. Aqui neste momento, Mestre, certos da Tua presença entre nós, queremos oferecer-te o que há de melhor em cada um de nós, como forma de gratidão. Gratidão por nos permitir viver, por nos oferecer esta bendita doutrina dos Espíritos, consoladora, renovadora, inspiradora. Gratidão por nos oferecer esta casa, este lar, este ninho, aonde estamos aprendendo a cada dia, Senhor, não somente com a razão, com o intelecto, mas principalmente com o coração. Aprendendo sobre nós, sobre Ti, sobre o Pai, sobre a lei. E a cada passo que vamos dando nessa estrada, novos horizontes vão se constituindo para nós. E cada vez mais agradecidos ficamos
Porque tantas são as bênçãos, Senhor, múltiplas, infinitas, que vão se desdobrando em nossos caminhos. Primeiramente, este planeta lindo, maravilhoso, esta casa que nos abriga e que nos obriga também a trabalhar. Tamanho foi o carinho, o zelo, a competência com que fizeste, juntamente com uma pleiade de espíritos puros, teus abnegados servidores, que nos oferece como lar, como escola, como oportunidade de crescimento. E aqui também, a coabitar este planeta, todos estes irmãos que se congregam, e nós nos congregamos neste momento, encarnados, presentes aí no NEFA, presentes pela sala virtual, presentes em nossos lares, mas também estes a quem somos imensamente agradecidos, porque sem eles, com certeza, não conseguiríamos sustentar. Os amigos espirituais, Dr. Bezerra, Dr. Aristides, Irmã Sheila, Dr. Gleber, Dr. Gaspar, nosso paizinho Jacó, nosso pai Benedito, nosso irmão José Grosso, nosso irmão Osvaldo, nossa irmã Meimei, senhor Licínio, senhor Emmanuel. Agradecer também ao nosso querido e amado Chico. Agradecer aos companheiros também, que já desencarnaram, mas que, por certo, estão conosco. Nosso irmão Perrone, nossa irmã Estela, e tantos outros que participam deste nosso desenvolver. Como dissemos anteriormente, aqui renovamos a nossa disposição, o nosso propósito, o nosso compromisso em servir a esta casa, em servir a causa espírita, a causa cristã, que é a causa do bem comum. E consigamos, Senhor, com a tua inspiração e com a inspiração do nosso paizinho Francisco de Assis, renascer de novo, renascer do Espírito, do alto, deixarmos-nos crucificar a cada dia, cumprindo com os deveres que as circunstâncias da vida nos colocam no caminho. E um deles, tomando como um dos principais, é o nosso compromisso em manter o NEFA a serviço de Ti, Senhor, e de tantos quanto cheguem até aqui. Gratos, Mestre querido e amado, que a Tua sublime presença
seja constante em nossos corações, em nossas mentes, em nossas vidas, em nossos lares, em nossos trabalhos, em nossas reuniões do Neo. Que o teu sol ilumine os nossos passos e sirva como aglutinador que atraia para si e para aí no nosso Nefa os corações amados que já conviveram e trabalharam conosco, bem como também outros novos que chegarão e que frutificarão ao teu dispor, Senhor. Que a tua paz seja conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja.